Nessa atual e preocupante situação de guerra entre Israel e o Hamas, muitos de vocês aí podem ter uma dúvida. Afinal de contas, o que é o Hamas? Em 2024, você vai poder reviver a invasão da Normandia em primeira mão com a expedição Sala de Guerra nos 80 anos do dia D. Um passeio imersivo completo pelas praias, museus e outros locais históricos que fizeram parte de um dos momentos mais importantes do século XX. Acesse normandia2024.com.br para mais detalhes e assista a nossa live para tirar todas as dúvidas. Os links estão na descrição e corre lá porque as vagas são limitadas. Como muitos de vocês podem saber, a faixa de Gaza ficou sob ocupação israelense depois da Guerra dos 6 Dias de 1967, e a Irmandade Muçulmana, que era uma organização plurinacional que reunia diversos ativistas árabes naquela época, decidiu não se envolver diretamente em lutas armadas contra a ocupação israelense, pelo menos a princípio. E é aí que entra em cena Ahmed Yassin, que é um imã da Palestina. Um imã é uma figura de liderança religiosa, um guia de orações numa mesquita dentro da religião islâmica. Yassin tinha ficado tetraplégico desde um acidente esportivo aos 12 anos de idade e dependia completamente do auxílio de outras pessoas para realizar as mais básicas atividades do dia a dia. E até hoje a internet debate se a equipe de produção do Senhor dos Anéis se inspirou em Yassin para criar o visual de Saruman, visto que os dois se parecem bastante, né? Em 1973, ele fundou uma organização de caridade para prestar serviços sociais básicos à população palestina, ao mesmo tempo em que incutia nessa população os valores tradicionais do Islã em detrimento dos valores seculares, ou seja, valores menos religiosos e mais políticos e práticos que eram pregados pela OLP, Organização de Libertação da Palestina, e pelo Fatah. Nessa briga interna entre a OLP e os grupos fundamentalistas muçulmanos, Israel não quis meter a mão nesta época. E muito se analisa até hoje se essa apatia de Israel colaborou de forma decisiva para o surgimento do Hamas. Em 1984, Yassin foi preso por autoridades israelenses, acusado de posse ilegal de armas. Ele foi solto pouco tempo depois e logo que ele foi solto da cadeia, ele começou a ordenar a caça a informantes de Israel dentro de Gaza. Em dezembro de 1987 tem início a primeira intifada ou revolta dos palestinos de Gaza contra Israel. E é nesse contexto aí de violência crescente que Yassin decide criar um grupo para intervir diretamente na luta. Em janeiro de 1988, esse grupo passa a ser conhecido como Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, ou Movimento de Resistência Islâmico, cuja contração das iniciais resulta no termo Hamas. Em agosto daquele ano, o Hamas lança o seu manifesto original, o seu livro de regras que diz o que a organização prega. E o que ela anunciava nesse documento? O Hamas pregava a islamização dos objetivos da OLP, ou seja, a criação de um Estado palestino, mas com raízes fundadas bem profundamente na religião islâmica. Para atingir esse objetivo, o Hamas defendia a revolta armada contra as forças de Israel e também rejeitava a solução de 2 estados proposta pela ONU em 1948. Sendo assim, o objetivo do Hamas desde o começo era o estabelecimento de um Estado árabe-palestino em todo o território do Mandato da Palestina, que foi o território constituído com o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano perdeu a posse do território e o passou para o controle britânico. O Hamas é composto por 2 alas, uma ala que realiza serviços de caridade chamada de Dawah, e que é muito importante para a prestação de serviços básicos na faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que incute na população os valores tradicionais do islamismo. A segunda ala é uma ala militar constituída das Brigadas Izzadin al-Qassam. Al-Qassam foi um sheik palestino que foi morto pelas autoridades britânicas em 1935
e cuja morte iniciou a Revolta Árabe de 1936. No comando das Brigadas Al-Qassam foi colocado um jovem engenheiro chamado Yahya Ayyash, que basicamente foi o cara que ensinou o Hamas a fazer explosivos. Ele foi o responsável pelo desenho e construção das primeiras bombas que foram utilizadas pelo Hamas nos anos 90 em seus atentados suicidas. O primeiro atentado deste tipo aconteceu em abril de 1993 na Cisjordânia, quando um carro-bomba foi colocado ao lado de 2 ônibus e detonou, matando diversas pessoas, tanto palestinos quanto judeus. Mais tarde, naquele ano de 1993, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o chefe da Organização de Libertação da Palestina, Yasser Arafat, trocaram cartas de boas intenções e iniciaram conversações de paz conhecidas como Acordos de Oslo, que previam a desocupação militar e também de assentamentos nos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, bem como o estabelecimento futuro de um Estado palestino. Alas mais radicais dentro de Israel não receberam esses acordos com bons olhos e em fevereiro de 1994, um extremista chamado Baruch Goldstein entrou numa mesquita em Hebron e fuzilou 29 pessoas que rezavam lá dentro. Numa resposta a esse ataque, o Hamas declarou que a partir daquele momento não faria mais distinção entre alvos militares e alvos civis, também iniciando a maior parte da sua série de ataques suicidas dos anos 90. E também como resposta a esses ataques foi que os Estados Unidos designou o Hamas como organização terrorista em 1995, sendo seguidos por uma série de países aliados a eles e também pela União Europeia. Em janeiro de 1996, Israel consegue assassinar Yahya Ayyash e causa uma comoção tremenda em Gaza, com cerca de 10% da população, o que na época correspondia aí a umas 100 mil pessoas, indo aos seus funerais pelas ruas do território. E embora o Hamas intensificasse a série de atentados terroristas como resposta à morte de Ayyash, algumas pesquisas de opinião dentro de Gaza, embora mostrassem que a população aprovava a luta armada contra Israel, ela ao mesmo tempo desaprovava a tática de atentados suicidas, o que foi uma das razões com que gradualmente essa tática fosse abandonada pela organização. Em setembro do ano 2000, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon faz uma visita à mesquita de Al-Aqsa, o templo mais sagrado para a religião muçulmana em Jerusalém, e isso causa uma revolta gigantesca nos territórios palestinos, que ficaram conhecidas como Segunda Intifada. É dentro desse ciclo de violência aí que Israel consegue assassinar Ahmed Yassin em março de 2004, decapitando a autoridade religiosa e moral máxima do Hamas. No ano seguinte, 2005, Israel retira todos os seus assentamentos de Gaza e evacua o território, ao mesmo tempo em que inicia a construção de uma muralha de 7 metros de altura, feita de chapas de concreto ao longo de toda a sua fronteira. Essa evacuação de Israel, curiosamente, faz subir a popularidade do Hamas dentro de Gaza, que prega que esse fato foi justamente um resultado da sua luta armada contra o vizinho judaico. Em 2006 ocorrem as eleições legislativas na faixa de Gaza e nesse processo o Hamas acaba ganhando a maioria dos assentos, se tornando a força politicamente dominante na faixa de Gaza e desalojando o Fatah de lá. Nos meses seguintes, o Hamas assume a completa autoridade sobre a faixa de Gaza e inicia uma completa reforma de suas forças de segurança, perseguindo e eliminando tanto pessoas indesejadas quanto criminosos, bem como informantes de Israel e qualquer pessoa que eles considerem seus opositores políticos. Em 2007, então, tanto Israel quanto o Egito iniciam um bloqueio completo de Gaza por terra, ar e mar, e somente 3 pequenas passagens, 2 sob controle israelense e 1 sob controle egípcio, continuam a funcionar para manter um pequeno comércio de bens para dentro de Gaza. A partir de então, o Hamas se envolve em diversos conflitos contra Israel, notadamente em 2008 e em 2014, que se baseiam bastante no lançamento de mísseis nos foguetes Qassam
contra o território israelense. Nessa época aí é que Israel coloca em operação em larga escala o sistema de defesa antiaérea Iron Dome, que acaba se tornando um destaque nas notícias do mundo inteiro em 2021. E essa situação acaba desaguando na atual guerra iniciada em 7 de outubro de 2023, com um ousado ataque do Hamas ao território israelense, que você pode conhecer em detalhes nesse nosso vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. A gente continua a te informar, mas antes de ir embora, dá uma olhada na nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.